Shalom, shalom, famintos e sedentos pela presença de Deus, pelas autoridades, pela unção do Espírito Santo. Como eu falei no vídeo anterior, ia falar mais um pouco sobre a atmosfera de domínio. Queremos trazer alguma instrução sobre a atmosfera de domínio. É um assunto muito vasto, grande, profundo, e também nós estamos aprendendo dia após dia com o Espírito Santo, com experiências que nós adquirimos sobre o dom de discernimento espiritual. Então eu quero trazer para vocês alguns pontos. Essas instruções creio que será de grande valia para vocês, tá bom? Vamos lá, sobre a atmosfera de domínio. Primeiro eu quero que você entenda que existe um fundamento sobre todas as coisas. E o fundamento maior é o eterno, a presença do eterno. Isso é o fundamento de toda base estrutural, espiritual. Foi o Eterno que criou todas as coisas, foi o Eterno que manifestou todas as coisas. Amém? Então, primeira instrução, fundamento, que é Deus é Espírito. João 4 fala isso. O Evangelho de João diz que Deus é Espírito e todos aqueles que se aproximam dele tem que se tornar como um adorador que adora em espírito e em verdade. Aleluia! Por quê? Porque Deus é espírito e você também é um espírito. Você não tem para onde correr, você é um espírito. Foi criado a essência dele, a imagem e semelhança dele. Claro, sim, pós-queda, né? A gente perde os valores, perde uma autoridade de domínio, perde uma força muito maior, mas através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus e o posicionamento da gente de retomar essa essência, de voltar essa essência e essa consciência, você agora se torna herdeiro e corredeiro de todas as coisas, posicionado pela cruz, posicionado pela sua intenção. Tá bom? E agora você é filho, é filha. Tem direito de todas as coisas de viver o sobrenatural. Mas você é um espírito, dentro de um corpo que tem uma alma para cumprir um propósito. Aí você tem que entender que tudo na sua vida rege espiritualmente, se movimenta espiritualmente, acontece primeiro espiritualmente. Lembra de Jó? Jó começou a perder as coisas aqui embaixo? Não, começou a perder as coisas lá em cima. Jó perdeu um tribunal celestial, houve um tribunal a respeito de Jó, e ele perdeu lá em cima. E se manifestou a forma, o jeito que ele perdeu lá em cima, se manifestou aqui embaixo. Tá bom? Então, queridos, nós somos governados, regidos por atmosferas espirituais. Nós somos espiritual e precisamos entender isso o mais rápido possível. A igreja é espiritual. A igreja não é uma nomenclatura, a igreja não é um CNPJ, a igreja não é um templo físico, a igreja é uma atmosfera espiritual, é uma autoridade espiritual na terra. Não é do céu. Jesus disse, quando Jesus veio trazer aqui, ele disse, eu vim trazer um reino dos céus aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Então entenda de uma vez por todas que toda a tua vida
ela se manifesta, né, ela se movimenta espiritualmente. E as atmosferas, espiritualmente. Tudo que acontece com você, que há de acontecer com você, passa por o mundo espiritual. Passa por lá. Permissões e não permissões. Amém? Veja o que o Senhor disse ao acusador, a Satã. Olha o que ele disse ao diabo: vá, mas não toque em sua vida. Vá, mas não toque. Permissão do Eterno de tocar em tudo menos na vida. Então, o mundo espiritual há permissões. Amém? Entenda isso de uma vez por todas. E vamos lá, adiante. Muitas coisas que acontecem na tua vida, seja nas 4 áreas, você tem 4 áreas, nós temos 4 áreas. Física, lado também da saúde, o lado sentimental, a alma, né? Os sentimentos. Terceiro, material e financeiro. E o quarto, o espiritual. Tá bom? O fundamento dessas 4 áreas na tua vida é a vida espiritual. Quem você decidiu para estar te governando? Se você não decidiu por Jesus, se você não decidiu para que o Senhor, o Criador, o Eterno, o seu Filho, o Espírito de Deus te governe, você está vulnerável. Você é aquele ditado: ninguém é de ninguém, você é de todos. Todo mundo toca, todo mundo dá opinião. Isso eu estou falando espiritualmente. Mas se você tem um posicionamento, se você tem alguém que te governa, se você tem um dono, se você declarou já no céu e na terra que alguém é teu dono, o Senhor, o Eterno, Jesus é teu dono, então você tem ajudadores como o Espírito Santo, você tem servos a teu serviço, como os anjos de Deus, que irão te ajudar, que irão te proteger, tá bom? Se você não se posicionou, infelizmente você está totalmente vulnerável espiritualmente para qualquer ataque, qualquer atmosfera, tá bom? Vamos lá, dar continuidade. Então tem muitas coisas que acontecem na tua vida que não é meramente algo natural, mas foi permissões espiritual. Vamos lá. Se você tem dificuldade, está tendo dificuldade em relacionamentos muitas vezes não só depende de um, depende de um outro também. São trocas de energias, são trocas de DNA espirituais, tá bom? São trocas de genealogias, de bênção hereditária ou maldição hereditária. Então tem sim como você ter brigas em um relacionamento matrimonial, filhos, trabalho com pessoas. Tem como você estar debaixo de uma bênção genealógica e também uma maldição hereditária, tá bom? Vamos lá, algumas coisas que acontecem no teu casamento, tua vida. Pode ser posicionamento seu ou do seu cônjuge, sim, mediante a vida espiritual. É um assunto muito vasto, requer muito tempo para a gente aprender cada vez mais, mas eu quero trazer sobre atmosferas. Nós temos uma atmosfera pessoal, mas existe também a atmosfera do ambiente que você está, seja uma casa que você alugou ou comprou, seja um terreno que você alugou ou comprou, seja um carro que você alugou ou comprou, ou uma moto, ou tua empresa, e também igreja, ou comprou um terreno ou alugou um terreno. Nós temos uma atmosfera de domínio pessoal e existe um posicionamento de atmosfera de domínio do ambiente, tá bom? Do ambiente. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Enquanto a gente fala com vocês, o poder de Deus está muito forte. Aleluia.
Então, você tem que discernir se essas brigas, essas inconstâncias, esses mal-estar que acontecem nos relacionamentos, por tudo que você se envolve, é através de pessoas, ou através da sua vida, ou através do ambiente, tá bom? Do ambiente, existem essas 3 esferas. Vamos trazer agora do ambiente, depois eu falo sobre a questão pessoal e também de pessoas. Eu faço outro vídeo para falar isso, mas eu quero falar de ambientes agora, vamos lá. Se você está em sua casa, você comprou uma casa, se você comprou uma casa, a escritura dessa casa está no teu nome, mas você está lá, e agora começa brigas, discussões, tensões, talvez você vê vultos, você se sente com medo naquele lugar, sensação de perigo, com medo de ficar só. Então, queridos, isso aí, de fato, você não tem a atmosfera de domínio desse lugar, você tem a escritura é sua. É o cartório, as pessoas vão ver que essa casa é sua, mas a atmosfera de domínio não é sua. E por não ser sua, você sofre naquele lugar, por mais que seja sua. Ou se você alugou uma casa, o aluguel, o contrato está no seu nome, você tem posse daqueles dias ou daqueles anos que você fez de contrato, sim, mas você sofre ainda de opressões espiritual naquele lugar. Você não consegue orar direito, você não consegue dormir bem, você está sempre em briga, em mal-estar com sua esposa ou filhos, irritação, estresse, dor de cabeça, doenças, escassez. Aquele lugar pode estar com a atmosfera de domínio do dono daquele lugar, do proprietário daquele lugar, tá bom? E se você comprou a casa e está vivendo isso também, aquela casa pode estar também ainda com a autoridade e domínio do ex-dono daquela casa. Isso é muito importante, talvez você nunca ouviu isso, tá bom? Talvez você nunca ouviu isso, nunca ninguém te ensinou sobre isso, talvez, mas isso é verdade, são experiências, são de 18 anos em jornada, buscando, essa é a minha vida, eu falo da vida, buscando o mundo espiritual, buscando a unção, o poder, as autoridades, e você precisa entender sobre isso. Obrigado, Espírito Santo, por poder estar passando isso, eu espero que eles entendam e possa ser útil para o crescimento na vida de cada um. Você precisa se posicionar no tribunal celestial como uma autoridade de domínio daquele lugar espiritualmente. Não é só ter a propriedade para você ou só alugar o lugar. Com a casa, eu vou agora trazer algo assim. Se você tem uma empresa que é alugada, o galpão ou espaço, você também precisa ter a autoridade de domínio daquele lugar espiritualmente. Porque senão, você também pode receber atmosferas indesejadas, como foi com Adão e Eva, no jardim, como foi com Pedro, tá bom? E aí, queridos, se você também comprou aquele lugar da sua empresa, você também precisa levar ela como autoridade de domínio no tribunal, apresentar ela no tribunal celestial. Como você apresenta no cartório, você tem um contrato, uma escritura ou um contrato de aluguel no cartório autenticado, você também precisa autenticar um documento espiritual, um posicionamento, uma intenção espiritual para aquele lugar, tá bom? Possa estar sobre a autoridade, domínio sua. A sua vida espiritual vai estar conectada a tudo que você estiver. Assim também, se você tem um carro, se foi comprado o novo, tá bom? Se você comprou novo, é seu, tá na loja, no órgão de trânsito vai ver que é seu, tudo certinho, mas espiritualmente você precisa também posicionar aquele carro em uma atmosfera de domínio, porque se foi um carro da Honda, você sabia que a autoridade espiritual daquele carro é da Honda, você tem a autoridade de domínio dela física, mas é a autoridade de domínio
espiritual? Não. Porque você precisa, tudo que está ligado a você, você precisa se posicionar diante do Senhor, para não perder. Como você também tem um bem, você dá entrada no cartório para que não perca. Assim também espiritualmente, entenda isso, por favor. Se você comprou aquele carro de segunda de outra pessoa, talvez você está andando com esse carro quebrando direto, tendo dor de cabeça, aperreando, como os nordestinos dizem, aperreando demais com esse carro, quebrando muito. Talvez a autoridade de domínio desse carro não seja sua, com certeza. Se você não se posicionou, não é seu. Você tem ele, comprou ele, trocou a documentação, está no seu nome, mas a autoridade de domínio está no ex-dono. Tudo aquilo que você tem, que tem o ex-dono, ou uma casa alugada, ou um apartamento, um escritório, uma empresa, algo que teve ex, o mundo espiritual está conectado ainda na vida daquela pessoa. O ambiente, a atmosfera está conectada na vida daquela pessoa. Tá bom? Por isso que você precisa entender disso, para se proteger, para atrair as bênçãos do Senhor sobre tua vida, sobre tua casa. Tá bom? Então, aquilo que você estava vendo, talvez na sua casa, na sua empresa, como dificuldades, coisas quebrando, vultos, pressões, opressões, dores, forte cabeça, doença, enfermidade, brigas e tal, e tal, e tal. Quando nós assumimos uma autoridade de domínio, isso pode acabar. Tá bom? Por quê? Porque isso está ligado à sua vida. Contanto que você esteja na presença, sem brecha, buscando cada dia mais agradar o Senhor. Nós não somos santos e perfeitos, santos separados. Nós somos separados a serviço de Deus, mas nós não somos perfeitos. Nós vamos pecar assim, num pensamento, numa atitude, tá bom? Irás, mas não pequeis, mas não podemos dar brecha. Aí é onde entra a arte de vigiar. Então vigia, se guarda, busca o Senhor, se entrega, esteja conectado com Ele, e toda a atmosfera onde você estiver de domínio, você estará respaldado pela bênção do Senhor, pelos anjos do Senhor. Jesus ensina isso sobre a atmosfera de domínio em Mateus 6, onde ele diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Ele está falando sobre a autoridade de domínio aí. Ele está dizendo: tudo que é seu tem que estar ligado no mundo espiritual. O seu quarto, a sua casa é sua. É aí onde a gente vence as guerras. É aí onde a gente conquista vitórias. É aí onde a gente chora. É aí onde a gente grita diante do Senhor. Onde recebe respostas, direções. É onde tem chamado a autoridade de domínio. Porque ele diz: não seja como os hipócritas fariseus que ficam na praça falando, gritando, externando as suas necessidades, mas não entra no quarto, fala em secreto com o teu pai, e o teu pai que está em secreto irá te responder. Ele está falando: entra numa autoridade de domínio que é tua. Onde é uma autoridade de domínio? Tua casa. Se você se posicionou como autoridade de domínio espiritual, sua casa é totalmente erguida, protegida pelos anjos de Deus, pela presença do Senhor. Existe um altar, um incenso de Deus naquele lugar. Se você entende sobre isso, sabe fazer sobre isso, nós ajudamos empresários, nós ajudamos pastores, homens e mulheres que desejam se proteger do mundo espiritual, que desejam aprender mais sobre o mundo espiritual, esse ambiente profético, sobre a unção, poder e autoridades. Nós também podemos te ajudar, como eu estou te ajudando aqui. Mas se você quer algo mais a fundo, quer aprender mais, entre em contato conosco, vem fazer parte da mentoria, vem estar conosco, tá bom? Então, queridos, seu carro é uma atmosfera de domínio, se você posicionou ele, sua empresa, todos os lugares que está ligado a você, tudo que está ligado a você, existe seu DNA, existe a sua genética espiritual, existe seu cheiro espiritual. Existe cheiro espiritual, sim. Existe uma autoridade, um poder, uma unção, tá bom? Se chama autoridade de domínio, mas para isso você precisa se posicionar espiritualmente em relação a isso. Porque senão você vai ficar sofrendo, padecendo, vai ficar sempre aí altos e baixos. Por quê?
Porque ainda coisas que tem na tua vida tem atmosfera de domínio de pessoas, de terceiros. E você não pode viver dessa forma. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas existe conhecimento, mas eles rejeitaram. Osés diz isso. Há um povo nessa geração que rejeita o conhecimento do Senhor. E nós precisamos adquirir esse conhecimento do Eterno. Aleluia. Eu quero encerrar explicando mais alguma coisa. Uma vez eu estava falando sobre a autoridade do domínio e me perguntaram a mim, profeta, eu tenho minha loja, minha empresa, e é uma dificuldade de me pagar o aluguel, uma dificuldade de eu vender e os clientes se fidelizar. E o que é isso? Existe algo sobre a autoridade do domínio, como eu estou te falando. Tudo que é alugado, tá bom? Tudo que é alugado ou comprado, tudo. Se não se posicionar com a autoridade do domínio, a vida espiritual daquela outra pessoa ou do dono desse estabelecimento, tá bom? Ou do carro, se você é um Uber, aluga Uber, moto Uber também, tudo. Existe uma atmosfera de domínio deles. Se a atmosfera de domínio deles não for do Eterno, não for posicionada em Deus, né? Se ele for, existe anjos, existe proteção, é abençoado. Se ele for uma pessoa firme, constante do Senhor, ele é abençoado. Então, se não for, essa autoridade de domínio, ela é vulnerável para qualquer ataque, qualquer liberação do império das trevas. Essas pessoas que não têm um posicionamento espiritual, elas são governadas, regidas por atmosferas liberadas. E como é isso? Liberadas de antepassados, muitas maldições hereditárias, guias, tá bom? Entidades que regem essas pessoas. E por reger essas pessoas, tudo que está ligado a elas, também elas levam como uma autoridade de domínio espiritual. E o que é que acontece? Falando com essa pessoa, ela falou que estava ruim, né? Movimento do seu comércio, da sua empresa. O que é que acontece? Todas as vezes, se você não se posiciona quando aluga o estabelecimento como uma autoridade de domínio espiritual, e também quando você compra algo, né? E você tem algum comércio que depende do seu sustento, do seu mantimento, aleluia. Esses espíritos, essas entidades, ou esses guias, ou os espíritos familiares que também têm pessoas que não se posicionam diante de uma autoridade espiritual como o Eterno, como o Senhor sobre sua vida. Essas pessoas, existem espíritos familiares também. O que é que acontece? Os espíritos, eles veio para matar, roubar e destruir, como o acusador, o Satã, o diabo, tá bom? Eles não querem, por mais que eles governem uma pessoa, eles têm liberdade, total liberdade para estar com aquela pessoa e tocar em todas as esferas da vida dela, porque ela não se posiciona espiritualmente para destruir isso. Talvez elas nem sabem, são reféns, marionetes, né, espiritualmente disso. Está sofrendo, quebrando, padecendo, escassez e miséria, e dor e planto. Eles não querem ver essas pessoas felizes, tá bom? Não querem ver essas pessoas felizes, nem conquistar, nem viver. E tudo que eles dão por um certo tempo, a qualquer momento, retiram-te de novo e tudo. E eles não querem também que tudo que elas tenham venha prosperar. Eles querem matar, roubar e destruir essa pessoa. Aí você aluga um ponto de uma pessoa dessa. Eu não estou falando em pessoas que estão ligadas a religiões. São pessoas muitas vezes que não têm religiões e pensam, não, eu não me envolvo em nenhuma religião e eu estou livre disso. Eu tenho Deus no meu coração, mas não é só ter Deus no meu coração. Você tem uma intenção no mundo espiritual e saber para quem de quem você veio, quem lhe governa e para quem você serve. Esse posicionamento é muito importante no mundo espiritual. Então o que é que acontece? Quando o cliente chega na loja, ou compra, ou prova de uma mercadoria tal, eles, quando chega na loja, eles entram e começam a receber influências,
energias baixas desses guias, desses espíritos familiares, dessas entidades, tá bom? Orixás e por aí vai. E elas começam a olhar para o teu produto, para a tua empresa de outra forma, de uma energia baixa, a ponto de não comprar, não querer entrar, não se sentir bem naquele lugar e vai embora. Não, mas eu sou crente, eu sou homem de Deus, mulher de Deus. Sim, mas você precisa entender que existe princípios e leis espirituais que você precisa também entender para que você possa bloquear essas atmosferas, para que você possa destruir essa atmosfera, porque a nossa luta não é contra pessoas. Você não sabe o que aquela pessoa está sentindo ali, mas o que está sentindo é espiritual, é uma luta, tá bom, de reino, de império contra reino, é uma luta de anjos e demônios, é uma luta, mas por ter legalidade de autoridade de domínio daquele lugar, por conta do dono, por conta do ex-dono ainda, ele se movimenta com facilidade e bloqueia a tua venda, bloqueia ali as finanças, aquilo que vai trazer mantimento e sustento, entrar na tua loja, na tua empresa e etc. Você entende isso? Por isso que quando você se posiciona como uma autoridade de domínio daquele lugar espiritualmente, não só fisicamente com um contrato, né, com um papel de posse e domínio daquele lugar ali fisicamente, você também precisa se posicionar espiritualmente no tribunal celestial, tá bom? Para que isso possa cada vez mais te proteger, para que isso possa cada vez mais te guardar, você possa viver aí seus dias com muita alegria, com muita presença, triunfando como um filho, uma filha de Deus que nasceu para governar. E entende quem te governa, quem te supre, quem é o teu provedor, quem é o teu pai, e se posiciona como uma filha do Eterno. Se você deseja mais saber, entre em contato conosco. Deixa teu like aqui, deixa teu comentário, compartilha para as pessoas que precisam alcançar esse conhecimento. Compartilha o nosso canal. Cada vez mais que o canal vai crescendo, que conquistamos seguidores, a gente quer também trazer mais e mais coisas preciosas do céu para ti, ensinamentos preciosos, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a shalom. Até o próximo vídeo.